Boa noite, olá. Olá, boa noite. Aqui é a doutora Graziele Lopes. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou advogada, gosto muito de trabalhar com direito previdenciário e eu sou pós-graduada em direito público e eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo meu primeiro vídeo sobre direito previdenciário. Porque eu acredito que muita gente não sabe os direitos previdenciários que tem. Então, eu estou aqui ao vivo para falar para vocês sobre seus direitos. Hoje, eu creio que uma das maiores ânsias das pessoas é ter uma aposentadoria digna, né? O trabalhador trabalha uma vida toda e quando chega lá, na hora de descansar, tem um salário baixo, e aí muita gente fica chateada, né? Então, eu vim aqui para falar um pouquinho hoje sobre aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que se dá com 25 anos de contribuição, mas que não tem nenhum fator redutor. Então, eu quero dizer para vocês que vocês curtam, compartilhem, sempre que puderem, falem para os seus amigos sobre o que vocês aprenderem aqui. E a gente está disponível aqui para responder todas as perguntas. Quem tiver dúvidas, pode comentar que eu vou respondendo. Estou vendo que algumas pessoas já estão entrando na nossa live. Olá, Romeu, tudo bem? Eu vi também Alex Paulo tá online. Eu queria falar hoje no nosso vídeo, sobre aposentadoria especial, e eu vou dizer para vocês assim, mais ou menos sobre o que vai ser o nosso vídeo. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria das pessoas que trabalham em atividades insalubres ou perigosas. Existem várias profissões que dão direito a essa aposentadoria, e são pessoas que, quando trabalham 25 anos nessas profissões, elas podem se aposentar. Então, existem várias profissões, como o vigilante, o médico, ou um caminhoneiro, ou um rodoviário. São inúmeras profissões que dão direito a essa aposentadoria. Então, você que achar nosso conteúdo legal, compartilha, que tem muita gente que precisa saber desses direitos que elas têm, né? Por que eu resolvi falar sobre a aposentadoria especial? Quando eu era adolescente, meu pai ainda era novo, e meu pai se aposentou aos 39 anos de idade. E eu achava aquilo legal, né? Novo, meu pai era super novo, 39 anos de idade, e ele conseguiu uma aposentadoria com 39 anos de idade. Só que eu não conseguia entender o motivo dele ter conseguido se aposentar com essa idade tão baixa. E com o passar do tempo, eu comecei a a pesquisar por que ele tinha tido esse direito. E quando ele trabalhava, ele era metalúrgico, trabalhava em empresa grande, e eu lembro que ele sempre usava aqueles aparelhinhos de ouvido, né, por causa do barulho alto que tinha na empresa. E aí um dia ele foi demitido do trabalho dele. E aí ele, assim, foi para casa chateado, porque ele trabalhava nessa empresa há 17 anos já. Então, assim,
ele saiu chateado, mas, né, fazer o quê? Quando você é demitido, você tem que seguir a vida. E então ele pensou assim, poxa, eu nem fui olhar se meus direitos foram pagos direitinho. Ele saiu de uma empresa grande e ele sempre acreditou que eles pagariam os direitos dele certinho. Mas aí ele pensou assim, não, eu vou passar no advogado para dar uma olhada se meus direitos rescisórios estão corretos. Tem umas pessoas falando boa noite Maria Lúcia, boa noite Francisco Ayrton, meu cliente querido, Renato, Helenice, boa noite para vocês. Então, o que aconteceu? Ele passou numa advogada, e ela olhou a carteira dele, olhou as verbas rescisórias e falou, não, tá correto, você foi demitido corretamente, mas eu tô vendo aqui na sua carteira que você tem direito a se aposentar, caso você consiga comprovar mais 3 anos de trabalho. Você já trabalhou na roça? Meu pai tinha vivido muito tempo na roça, né, até os 20 anos de idade ele viveu na roça, então ele falou, não, eu trabalhei na roça, mas a minha carteira foi registrada muito cedo. Ela, não, a partir de 12 anos de idade, já pode ser reconhecido seu tempo de roça. Então, o que aconteceu? Meu pai foi até o local onde ele morava, na época da infância, né, a partir dos 12 anos de idade, e lá ele conseguiu que o fazendeiro da época, para quem ele trabalhava, assinasse a carteira dele, os 3 anos que faltavam. E com esses 3 anos, ele conseguiu completar o tempo de contribuição e se aposentar aos 39 anos de idade. Então, assim, foi muito interessante ele ter conseguido essa aposentadoria, porque ele pôde, né, viver de uma forma mais tranquila, já numa idade mais avançada. Hoje meu pai já tem mais de 60 anos, mas ele é aposentado há muito tempo. Então, assim, essa aposentadoria especial ainda existe. Talvez não com 39 anos, porque a legislação na época, com 39 anos de idade, né? Na época tinha aquela tal aposentadoria proporcional, que hoje não tem mais. Mas com 25 anos de contribuição, consegue sim uma aposentadoria. Por que a gente está falando sobre essa aposentadoria especial? Porque o que a gente conhece hoje é aquela aposentadoria que é a mais normal, né? Que é aquela aposentadoria que o homem consegue aos 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição, e a aposentadoria por idade. A mulher com 60 anos, o homem com 65, se comprovar 15 anos de contribuição, consegue se aposentar, né? Mas a aposentadoria especial é interessante porque não tem uma inclusão daquele fator previdenciário. Não sei se todo mundo está familiarizado com o nome fator previdenciário, mas o fator previdenciário é aquele redutor de aposentadoria, né? Então, assim, veio uma pessoa aqui no meu escritório essa semana e ele tem 35 anos de contribuição, tem 53 anos de idade, e o fator previdenciário que incidiu sobre a aposentadoria dele é de quase 50%. Então, ele deveria se aposentar com 4 mil e se aposentar com 2 mil reais. Então, assim, o fator previdenciário, a gente, no direito, fala achata o valor do seu benefício. Então, o interessante da aposentadoria especial é exatamente esse, que não tem a inclusão do fator previdenciário. E também não importa qual a sua idade. Se você começou a trabalhar com 20 anos numa atividade insalubre ou perigosa, né, que a gente chama periculosa, com 25 anos, você a mais 20 mais 25 anos de contribuição, você consegue se aposentar. Então, é uma aposentadoria muito interessante. Por que essa aposentadoria se dá antes? Por que a pessoa consegue aposentar
com um valor melhor, mesmo independente da idade. Porque existem dois nomes que a gente usa, que é a insalubridade e a periculosidade. A insalubridade é aquelas pessoas que trabalham em locais que têm ruído acima do normal, que tem muita exposição ao calor, tem fábricas aí que tem fornalhas, né? As pessoas trabalham num lugar muito quente, o metalúrgico, né? Que às vezes trabalha em lugares que tem máquinas que fazem barulho muito altos, também os rodoviários que trabalham nos ônibus que tem muita trepidação, isso também é um fator insalubre. Agentes biológicos também, a pessoa que trabalha em hospital e fica exposta a pegar alguma doença. Isso também fatores insalubres. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, até as pessoas da limpeza que trabalham com lixo hospitalar, aquelas pessoas que trabalham com esgoto, trabalham no esgoto, também tem agentes insalubres. Então, assim, a insalubridade, ela incide nessas atividades, nesses tipos de atividade. Outro fator que a gente verifica também na questão da redução do tempo de contribuição é a periculosidade. O que é periculosidade? Periculosidade são aquelas atividades consideradas perigosas. Então, assim, quem trabalha com carreta inflamável, que carrega, né, os carreteiros que carregam líquidos inflamáveis, é uma pessoa que está exposta a riscos muito altos, né, de sofrer qualquer tipo de acidente. Que trabalham com explosivos, também é possível que... possível não, essa pessoa deve trabalhar com um adicional de periculosidade. Outra pessoa que tem direito também é aquela pessoa que trabalha com energia perto da energia elétrica, dos fios de alta tensão, que trabalha com... puxando aqueles cabos de rede, que a gente, né, todo dia tem alguém instalando aí TV a cabo, internet, cabos de luz. Essas pessoas, elas correm grandes riscos de sofrerem acidentes. Então, assim, por essas pessoas que trabalham insalubre ou com insalubridade ou periculosidade, por elas estarem expostas a esses perigos, elas têm direito a se aposentar mais cedo, sem inclusão do fator previdenciário, independente da idade que ela tiver. Então, assim, existe também a questão da periculosidade para aquelas pessoas que trabalham correndo risco de roubo ou de qualquer tipo de violência. Hoje, a gente escolheu falar principalmente sobre o vigilante. O vigilante, a gente sabe que todo lugar que a gente vai, seja lugar público ou, né, qualquer prédio, você tem o vigilante, a figura do vigilante que está lá para resguardar a segurança das pessoas. Então, ele está exposto a vários riscos. E por ele estar exposto a esses riscos, ele também tem direito a uma aposentadoria mais cedo. Então, assim, por que a gente está falando sobre o vigilante? Porque geralmente o vigilante vai até o INSS com 25 anos de contribuição, faz o pedido de aposentadoria e a aposentadoria é indeferida. Por que a aposentadoria é indeferida? Porque essas pessoas não conseguem comprovar o exercício dessas atividades. Então, assim, entrar nesse assunto de aposentadoria especial é importante para que essas pessoas conheçam o direito que elas têm de pedir essa aposentadoria
especial com o direito do benefício correto, porque é muito triste você receber um benefício que não está dentro do que você deveria receber. Juliana, tudo bem? Boa noite, querida. Juliana é minha cliente. Tem muitas pessoas aqui que eu estou vendo, amigos. José Miguel, tudo bem? Boa noite. Nós vamos entrar, então, vamos falar um pouquinho sobre a atividade do vigilante, né? Se alguém tiver pergunta, pode mandar aqui nos comentários mesmo do vídeo. Pode mandar as perguntas aqui que a gente responde certinho. O que responde para você, para tirar todas as suas dúvidas. A Helenice, olha, estou vendo aqui que a Helenice falou que é muito importante esse tipo de informação. É importante mesmo, porque as pessoas não sabem, né? São direitos que a gente tem e que às vezes a gente não imagina que tem. Léo, tudo bem, Leonardo? Então, o vigilante, vamos falar sobre a figura do vigilante. Ele, como eu disse, ele está exposto a perigos, né? E geralmente essas pessoas têm no contra-cheque escrito o adicional de periculosidade, mas existem empresas que não reconhecem, né, essa periculosidade. Isso é uma questão discutível, né? E, assim, a maioria das pessoas dão entrada no INSS sem a documentação correta. E acaba chegando lá, esperando aí, digamos, 9, 10 meses, às vezes até um ano, a resposta do INSS, porque, infelizmente, o INSS demora para responder. E essas pessoas pedem a aposentadoria e têm a sua aposentadoria indeferida. E por que eu faço? Por que eu não consigo essa aposentadoria? Geralmente a pessoa não trabalhou o tempo completo com essa atividade periculosa ou insalubre, né? Isso também vale para outras atividades, né? E também porque não tem a documentação correta. Administrativamente, eu não conheço quase pessoas que tiveram esse direito deferido administrativamente. Por quê? Porque ou a empresa não reconhece, ou o documento necessário não está correto. São vários N fatores que levam essa aposentadoria a ser indeferida. Mas o que eu faço, então, para ter essa aposentadoria, que essa aposentadoria saia dentro do tempo correto e saia no valor correto? Primeiro você precisa comprovar que você tem 25 anos nessa função, nessa atividade que gera insalubridade ou periculosidade. Não adianta você ter 10 anos de escritório e 15 anos de vigilante. Com 25 anos, assim, você não consegue uma aposentadoria. Mas e como é que eu faço? Olha, se você tem 25 anos nessa atividade, você precisa da documentação para comprovar que você realizava esse tipo de atividade. Que documentação? Hoje, essa documentação, a gente usa um documento chamado PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Um nomezinho bem enjoado, bem chato de falar, que no começo eu não conseguia nem falar direito, mas a gente chama de PPP, fica mais comum e a gente consegue levar assim, né? As pessoas geralmente falam, eu tenho aquele tal de PPP que comprova as minhas atividades. Mas, às vezes, esse PPP também engana muita gente, porque ele fala uma coisa,
mas na verdade a função que a pessoa exercia era outra, né? Então, assim, a gente precisa do PPP especificamente falando os perigos que a pessoa corria ao realizar aquelas atividades, e com esse PPP certinho, correto, da entrada no pedido da aposentadoria. Mas o que acontece? Mas eu trabalhei numa empresa de vigilância há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Foi em 1980 eu entrei numa empresa de vigilância e até hoje essa empresa não existe mais. O que eu faço? Então, existe uma legislação que inclui atividades periculosas e insalubres até 1995, se eu não me engano. Essa legislação, ela fala que se você comprovar que naquele tempo você exercia aquela atividade, você não precisa de nenhum outro tipo de documentação. Então, assim, se na sua carteira está registrado que você era vigilante antes dessa época, você já tem esse direito adquirido. Mas o INSS e não juntam a documentação que comprova isso, e o INSS não reconhece, né? Então, assim, a partir disso, tem a necessidade de juntada do PPP. As empresas geralmente fornecem, e se elas não fornecerem, o advogado tem, com uma procuração, claro, do cliente, o advogado pode solicitar essa documentação. Existem N formas de conseguir que essa documentação seja conseguida, né? Que a gente consiga, né? Essa documentação. Se você não tem uma documentação correta, se você não consegue juntar essa documentação, procura seu advogado que ele vai te ajudar a conseguir essa documentação certinha. Então, assim, se você tiver com a documentação correta, pode ser ainda que o INSS indefira e você tenha que procurar o judiciário. É demorado, mas vale a pena, né? Porque se você tinha direito a uma aposentadoria de 4 mil e se aposentar com 2 mil, é uma tristeza, a pessoa não fica feliz, vai passar o resto da vida chateado por causa disso. E aí tem gente que chega aqui e fala assim para mim, doutora, olha, eu trabalhei 10 anos no escritório e tem 15 anos que eu trabalho em outras atividades. Então, se tem 15 anos que você trabalha em outra atividade, você tem 21 anos de atividade insalubre. Por quê? Por que eu tenho 21 anos de atividade? Porque existe uma permissão de que as pessoas que não têm o tempo completo como atividade insalubre ou periculosa, que ele transforme seu tempo de contribuição em mais tempo. Por exemplo, a cada 10 anos em atividade, nesse tipo de atividade, você ganha 4 anos. Então, se você tem 15 anos de atividade especial, você pode transformar esses 15 anos em 21. Então, digamos, igual o exemplo que eu dei, eu tinha 10 anos de atividade normal e mais 15 anos de atividade insalubre, então 15 anos vezes 1,4 vai dar 21. E mais 10 anos de atividade normal já dá 31. Então, assim, você consegue transformar esse tempo de atividade especial em tempo normal e pode conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição de 35 anos, caso você tenha trabalhado em outras atividades. Então, voltando, vou explicar de novo, talvez tenha ficado meio confuso. A pessoa que trabalha tempo completo como atividade especial, como, por exemplo, o vigilante, que é o que a gente está falando hoje, essa pessoa tem direito à aposentadoria
né, com esses 25 anos, sem a aplicação do fator previdenciário. Mas se ela tem alguns anos de contribuição em atividade normal e mais alguns anos de atividade especial, ela pode pegar o tempo de atividade especial e multiplicar por 1,4, que vai dar uma quantidade maior de tempo de contribuição. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso chamado Arlindo. Arlindo, tudo bem? Ele pergunta se a aposentadoria especial tem limite de idade. Esse é o mais interessante da aposentadoria especial, porque, independente da sua idade, se você tiver 25 anos de contribuição na atividade especial, você não precisa comprovar o fator idade. Então, independente da sua idade, aquela historinha que eu contei no começo sobre o meu pai é real. Ele aposentou com 39 anos de idade e com o tempo de trabalho especial que ele realizava. Então, eu recebi um cliente com 49 anos de idade, ele veio semana passada aqui, 49 anos de idade, e ele já tem 25 anos de contribuição, ele trabalha em metalúrgica. Então, ele já tem o tempo de contribuição e ele pode se aposentar com o valor do benefício integral, não tem redutor. Então, ele pode sim se aposentar sem redução no valor da aposentadoria. Então, assim, não existe necessidade de comprovar a idade mínima. Você tem só que comprovar o tempo de contribuição como atividade especial. A questão da conversão do fator aí de tempo, né, do fator tempo, que você tem direito a multiplicar por 1,4 cada ano de contribuição, eu posso explicar depois direitinho em um vídeo, fazer uma tabelinha para que vocês entendam. E outra coisa, o homem, ele multiplica por 1,4, mas a mulher, ela multiplica por 1,2. Por quê? Porque a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição se ela realizar uma atividade normal. Então, assim, ela tem um multiplicador menor, mas ela tem um direito de aposentadoria em tempo de contribuição menor também. Então, se for uma mulher vigilante, ela tem direito, sim, à aposentadoria especial em 25 anos de contribuição, mas se ela quiser fazer uma aposentadoria mista, que a gente chama, que é misturando um tempo de atividade especial com um tempo de atividade comum, ela pode multiplicar o tempo de atividade especial por 1,2 até chegar em 30 e aposentar por tempo de contribuição, aquela aposentadoria normal. Alguém mais tem perguntas? A gente tem várias pessoas aqui, algumas dúvidas. Sim, nós somos de Brasília, moramos em Brasília, moro em Brasília há 13 anos. E tem uma perguntinha aqui. Se eu chegar aos 52 anos, com 35 anos de contribuição, será que já consigo aposentadoria? Olha, consegue, mas essa aposentadoria com 35 anos de contribuição, ela tem incidência do fator previdenciário. Com 52 anos, o fator previdenciário incidente é bem alto, é mais ou menos 50% de redução no valor de aposentadoria. José Evandro, tudo bem? Na de vigilante, tem que ter 53 anos de idade, 25 anos de trabalho? Não. Não tem limite de idade. Você não precisa comprovar o fator idade. Acho que as pessoas confundem um pouco, porque existem alguns tipos de regimes de previdência, que é regime de previdência próprio, que é de órgãos públicos, que tem o limite de idade. Mas no regime geral de previdência privada, que é o regime do INSS, não tem o limite de idade. Você não precisa ter a gente chama uma base, né? Um mínimo de idade
para você conseguir essa aposentadoria especial. Então, você que tem direito a aposentadoria, já tem o direito adquirido aí de 25 anos de contribuição na atividade especial, não precisa se preocupar com a questão de idade, seja com 49, 51, 60 anos. E eu tenho muitos clientes aqui que foram no INSS, mostraram, olha, eu tenho 25 anos de contribuição numa atividade especial, mas eu sou vigilante, né? Eu tenho, né, na atividade especial, e eu queria me aposentar. E o INSS fala, não, você precisa trabalhar 35 anos, ainda tem 10 anos para você trabalhar. Então, a pessoa está aí, às vezes, desinformada e perde o direito, né, de se aposentar. Às vezes passa 2, passa 3 anos e a pessoa, infelizmente, não consegue se aposentar e acha que tem que trabalhar até completar os 35 anos. Não. Trabalho especial, 25 anos, independente da sua idade. Mais perguntinhas? Mas aqui, Zé Silva. Mas mesmo trabalhando 10 anos em postos de combustíveis e de operador de máquina, só sai 50%. É uma afirmação? Então, se você trabalhou 10 anos, né, nessa atividade do posto de saúde, do posto de combustível, você deve estar juntando algum tempo em atividade normal. Então, se você juntou algum tempo em atividade normal, você vai aposentar pela aposentadoria normal, aquela aposentadoria por tempo de contribuição normal. Então, você não consegue excluir o fator previdenciário. Você só consegue excluir o fator previdenciário se você tiver comprovado os 25 anos em atividade insalubre ou periculosa. Então, não dá para você converter, né, multiplicar os seus anos de atividade, aqui, como você disse, 10 anos de trabalho em posto de combustível. Se você multiplicar 10, vão ficar 14 anos. E aí você vai fazer uma aposentadoria mista, que a gente chama, que é misturar o tempo de contribuição normal com o tempo de contribuição insalubre. Então, você se aposenta pela aposentadoria normal com incidência do fator previdenciário. Não, você só consegue excluir o fator previdenciário se você conseguir fazer aquela soma do 85,95, que passou nos jornais essa semana, que ano que vem vai passar a ser 86,96, que é o que é 85,95? Se você conseguir, se você conseguir juntar sua idade e seu tempo de contribuição e dar 95 pontos, o homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade consegue fazer 95 pontos. Então, consegue excluir o fator previdenciário. Ano que vem, essa soma tem que ser 96. Então, você tem que ter 61 anos de idade e mais 35 anos de contribuição para dar 36, entendeu? E a mulher é 85,95. Tem mais uma pergunta aqui? Na de vigilante tem que ter... não, essa eu já tinha respondido. Então, se você consegue comprovar os 25 anos em atividade insalubre, sem preocupação, pode sim excluir o fator previdenciário e aposentar com valor integral. Mais uma aqui. Rafael Dias de Souza. Boa noite. Boa noite, Rafael, tudo bem? Estou na área de vigilância atualmente, porém fiquei por volta de 8 anos no setor público como guarda civil municipal. Estes 8 anos somam-se aos que estou galgando atualmente? Então, quando você realiza uma atividade em outro órgão, em um órgão que tem regime próprio de previdência, você tem que levar a documentação necessária para o INSS reconhecer esse tempo como tempo de contribuição. Então,
você precisa da documentação e da averbação desse tempo pelo INSS. Você consegue, sim, reconhecer esse tempo, juntar, né, esse tempo e pedir ao INSS que reconheça, assim, como tempo de contribuição. Mais alguma? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ver na barra de rolagem. Zé Silva, vai ser difícil? É difícil, mas vale a pena. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, mas vale a pena. Operador de máquinas pesadas, Zé Silva, você está perguntando, né? Não tem nenhum benefício para aposentadoria? Depende do tipo de máquina que você trabalha. Aí, cada caso concreto é um caso. Se vocês tiverem dúvidas, tem que me explicar assim, melhor, me falar quais são as máquinas, que tipo de atividade, e pode me mandar no privado aí no Messenger do Face. Na minha página também tem o número do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato, me fazer a pergunta, falar direitinho qual tipo de atividade, o tipo de máquina que trabalha. De repente, essa máquina faz ruído alto, acima do normal, e você tem direito a essa aposentadoria especial por causa do ruído. Existe uma discussão aí de qual seria o ruído autorizado e o que não é autorizado, mas dentro da legislação a gente consegue sim incluir alguns tipos de atividade em máquinas, máquinas agrícolas, né? Depende. Existe o fator trepidação também. Acho que máquinas agrícolas se incluem sim na questão de trepidação, mas a gente precisa de toda a documentação correta para que a gente consiga pedir o reconhecimento. E se administrativamente o INSS não conceder, judicialmente, geralmente a gente consegue e o juiz reconhece sim. Gente, quem tiver mais dúvida, tiver perguntas, tiver caso concreto, pode me mandar que eu respondo. Não tem problema nenhum. Manda no privado, manda aqui também nos comentários. A live, a gente fecha a live, mas ela continua ativa. Você pode fazer as perguntas, a gente responde. Se você gostou, dá o like no nosso vídeo, na nossa página. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte. A gente também está aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Compartilhe o nosso vídeo. Eu recebi uma perguntinha aqui de última hora. Sônia Pérez, 65 anos, problema de coluna cardíaca, tem 8 anos pagos de INSS. É um outro tipo de aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui. Zé Silva, que participou bastante. Isso, a pessoa que trabalha em aposentadoria, que trabalha na área rural, na zona rural, também tem direito a aposentar com uma idade menor. Tem também a questão do tempo de contribuição do rural, que não precisa contribuir todo o tempo, né? Então, se você gostou, compartilha, curte o nosso vídeo, estamos à disposição, deixe seu comentário. Se você quiser anotar o nosso WhatsApp para tirar dúvidas, 61, que é o código aqui de Brasília, né? 99167-3870, 99167-3870. A gente tira as dúvidas que você tiver, conta seu caso concreto que a gente consegue te informar como funciona. E semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer mais uma live. A gente vai decidir, vamos postar na página ainda sobre qual assunto vai ser. Fica ligado que a gente vai dar mais informações sobre a aposentadoria, tá bom? Um abraço a todos vocês. Obrigada a todos que participaram. Estamos aqui. Tchau, tchau.